agora Imperatriz. Oferecimento a Renovar, em 4 endereços para melhor servi-lo. Avenida Getúlio Vargas, Bernardo Saião, Bom Sucesso e Parque Santa Lúcia. A Renovar, sua amizade é a nossa felicidade. Muito boa tarde, Imperatriz, região Tocantina. Muito boa tarde a você, sintonizado conosco, 19.1. Prazer enorme ter você aqui conosco, início de semana. Espero que você tenha tido aí um bom final de semana, junto aí a família, os familiares. Para a gente sempre um prazer enorme ter você aqui conosco no nosso Agora Imperatriz, edições aí desta semana e você acompanhando, portanto, as notícias. E aqui você sabe, fica muito bem informado, as notícias, né, as reportagens que a gente vai até o seu bairro, a sua comunidade. E muitas dessas reportagens também, claro, vem de lá para cá como sugestão e a gente agradece mesmo, viu? Olha, estamos nas redes sociais, estamos aí no YouTube, você pode depois assistir todos os programas anteriores, inclusive o de hoje, logo após aí a apresentação aqui ao vivo, você pode estar nos acompanhando aí, ó, na Meio Norte ITZ, certinho? E aqui está o @TV Meio Norte ITZ, que é o nosso Instagram, e nesse Instagram você pode estar acompanhando a gente ao vivo também. Muito obrigado, olha, vai seguindo a gente aí, porque você fica bem informado o dia todo no nosso Instagram. Também aí na telinha, o nosso zap, 982264955. Esse é o zap onde você coopera também com a gente, colabora com a gente, mandando as notícias aí do seu bairro, as informações, as reclamações, reivindicações, né? Tá aí, 982264955. Então, a todos aí o nosso carinho. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Certinho aí, Denis Lopes? Vamos lá, capitão? Tranquilo? Okay. Então, bora lá, bora trabalhar. Olha, mais um grave acidente registrado aí na estrada que dá acesso ao residencial Sebastião Regis. Que coisa, viu? E, infelizmente, dessa vez, uma vítima fatal, né? Um motorista suspeito que provocou o acidente aí com morte, né? Ele foi preso em flagrante. Que coisa, viu? Ele tá vendo algumas imagens e ele foi preso ainda na noite desse domingo. O motorista envolvido no acidente na estrada Sebastião Regis, que matou a motociclista Adriana Costa. Você está vendo também aí fotos delas. A gente lamenta muito, né? Nossos sentimentos aí a toda a família. E ela deixou o companheiro aí ela vinha com um ocupante também, né? Da moto, um companheiro que vinha de garupa e também gravemente ferido, tá? De acordo com testemunhas, um motorista que apresentava sinais de embriaguez, segundo a polícia, aí também o motorista, ele se negou a realizar o teste do bafômetro. E aí o que aconteceu, que o condutor foi conduzido aí pela polícia, a polícia também conta que foi a vítima que invadiu a contramão, que tentou evitar o acidente, mas na verdade aí a gente está apurando esse caso aí, né? A informação é de que ele no carro, né, Denis Lopes, né? Na contramão, invadiu a outra mão, infelizmente colheu de frente, frontalmente aí a moto, conduzida por duas pessoas, uma ainda hospitalizada e infelizmente ela faleceu, né? Veio morrer. E tem essa fala da ocorrência, quem é, Denilson? É o policial militar que fez a ocorrência lá. Então põe na tela aí pra gente aí ouvir o policial. Companheiro, rapaz, vocês chegaram até rápido aqui, o motorista do carro, ele vai ser apresentado, né? Sim, vai ser apresentado, ele aparenta estar sob efeito de bebida alcoólica. Ele alega que não teve culpa, que a moça entrou na frente, invadiu a via dele e ele tirou o máximo possível, o carro está até lá dentro do mato. Mas mesmo assim, foi flagrado aí dirigindo sob efeito de álcool. Vai ser levado até a PRF fazer um teste de bafômetro. Ele já concordou em fazer. Posteriormente, vai ser apresentado no plantão central. Quando vocês chegaram, o segundo ocupante da moto ainda estava aí? Sim, a gente chegamos de imediato, viemos o mais rápido possível. Foi informado que tinha acontecido uma colisão, um acidente grave. Quando chegamos aqui, o senhor estava caído, tem um grave ferimento na perna. Foi socorrido pelo pessoal do SAMU. O médico atestou o óbito aí, confirmou o óbito da senhora. E agora estamos só aguardando o pessoal do IML chegar.
Lamentável, né? Lamentável. Não, inicialmente aí ele não queria fazer o teste de bafômetro, mas depois você ouviu aí o polícia falando que ele concordou fazer. A gente lamenta muito. A maioria desses acidentes que nós temos aqui na cidade Imperatriz, e por isso Brasil afora, a maioria desses acidentes são por dois motivos: imperícia e imprudência. Agora, quando vem o fator bebida alcoólica, aí você é irresponsabilidade mesmo, né? Porque, olha aí, né? Acaba com uma vida, acaba com uma família praticamente aí, porque toda a família sofre e todos os envolvidos acabam sofrendo em situações como essa. É lamentável e a gente continua acompanhando esse caso aí para a gente poder deixar você informado. Cuidado nessa... Aliás, essa estrada aí do Sebastião Regis é perigosíssima, né? 3 acidentes em menos de 20 dias. Olha aí, Denis me informando aí, 3 acidentes em menos de 20 dias. É muito perigosa mesmo, tem ali acostamento, né? Não sei como é que está a questão de iluminação pública, se já foi resolvido aí, né? Parcialmente é resolvido, mas é uma via perigosa, cheia de curvas, né? E isolada, né? de casas, ou seja, é muito perigoso mesmo aí. E aí, quando você bebe e vai para o volante, o que era perigoso se torna desastroso. Lamentável, lamentável. Olha, confirmado o primeiro caso da variante Ômicron no Maranhão. Na semana passada, infelizmente, foi registrada aí a morte de um bebê por Covid na cidade de Balsas. Sobre esse e outros assuntos, o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, fala agora na tela do Agora Imperatriz. As crianças são mais afetadas porque a gente tem de entender o comportamento do vírus. O vírus tem o ser humano como hospedeiro. O vírus não pretende matar o ser humano. O vírus quer viver, na verdade, com o hospedeiro dele. Quando ele encontra barreiras, que no caso são as vacinas, e não consegue transmitir entre os adultos, ele procura quem não está vacinado. E no caso, exatamente, são as crianças. É essa a razão pela qual a gente tem mais crianças afetadas nessa fase do que em fases anteriores. Isso também foi o motivo pelo qual a gente resolveu expandir o número de leitos, já considerando o que acontecia na Europa, o que aconteceu em outros estados do Brasil. A gente já fez a expansão do número de leitos da nossa rede, leitos de UTI, leitos de enfermaria, e sim, de fato, temos um número maior de crianças internadas por Covid-19, mas é importante dizer, Covid mata sim crianças. O Brasil é o segundo país do mundo que mais perdeu crianças em razão da Covid-19. Então não acredite nessa história de que criança não pega Covid. Pega, e muitas delas, infelizmente, perderam a vida em razão dessa doença. A gente teve um quadro grave de uma criança em Balsas, ela tinha pouco mais de um mês, mas tinha um quadro grave com muitas comorbidades, mas o que agravou a situação dela foi, ela morava com a mãe e com a avó, nenhuma nem outra tinha nenhuma dose da vacina. Então foram elas que positivadas, acabaram infectando a criança, e a criança veio, enfim, a falecer. Por isso é o pedido e o cuidado que a gente faz a todos os maranhenses. Se não tomou sua vacina, vá. Não tomou a segunda dose, esqueceu? Volte para tomar a segunda dose. Não tomou a dose de reforço, volte para tomar a sua dose de reforço. Há vacina suficiente para todos. E esse é o pedido que a gente faz para a gente proteger você e proteger também a sociedade. A variante ela foi sim identificada no estado do Maranhão. A gente consegue agora desenvolver esses exames no próprio laboratório central do estado. Isso é um ganho muito grande para o Maranhão e para a Secretaria de Estado de Saúde. E sim, a característica da doença e o comportamento dela já levava, a gente já fazia, mesmo ainda sem esse resultado obtido que obtivemos agora, mesmo sem ele, a gente já sabia que o comportamento da doença levava a gente já a considerar que era Ômicron, que levava a um número de casos muito elevado e rapidamente a um número baixo de casos. A gente voltou agora com dose premiada, está fazendo diretamente na cidade. Então a gente faz a vacinação da cidade, ao final do dia todo mundo que vacinou já vai estar concorrendo a prêmios. Esse é o pedido que a gente faz a todo mundo. Já fizemos em Coroatá, fizemos em Codó, fizemos em Tibiras, com muito sucesso. A gente vai estar repetindo essa estratégia em outros lugares. A gente pede
para você, prefeito, prefeita, mobilize sua equipe, mobilize a sua Secretaria de Saúde para que possa vacinar o máximo possível a população. Muito bem, tá aí, portanto, essas informações. Olha só, o PIS/PASEP começa a ser pago essa semana, viu? E a informação é que, bom, após aí uma longa espera, né, os trabalhadores de todas as localidades do país começam a receber nesta semana, portanto, aí o abono salarial aí do PIS/PASEP no valor de até um salário mínimo. Aliás, o salário mínimo agora R$ 1.212. E os pagamentos PIS/PASEP deste ano são destinados a cerca de 23 milhões de trabalhadores que exerceram atividades com carteira assinada em 2020, tá certo? Então tá aí para você. Bom, para ter acesso ao abono salarial pago agora em 2022, referente ao ano base 2020, é necessário que os trabalhadores atendam alguns requisitos. Estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhar para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social, que é o PIS, ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP. Ter recebido, em média, até 2 salários mínimos de remuneração mensal no ano base considerado para o pagamento. Ter exercido atividade remunerada pelo menos 30 dias do ano base considerado para o pagamento. E ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais, que é o RAIS, ou o E-Social, certo? E para consultar se o empregador enviou os seus dados corretamente na RAIS, é simples, basta você acessar aí o portal, melhor dizendo, rais.gov.br, vou repetir, rais.gov.br, e aí você informa o seu número de PIS ou PASEP ali, tá bom? Então, a partir dessa semana, começa a ser pago, portanto, o PIS/PASEP, e você pode consultar quando vai estar recebendo o seu, tá bom? E aí, Denis, comercial? Vamos para um breve espaço comercial e a gente volta já já. Você tem imagens aí da cidade de Imperatriz, né? Agora são 13h13 e o trânsito flui normalmente aí nas principais avenidas da cidade. A gente volta já já. Muito bem, é um prazer muito grande ter você aqui conosco no Agora Imperatriz, você que nos acompanha nas reportagens, bem como nas entrevistas, e todos muito bem-vindos aí, né? Todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, a gente oportuniza para você um conhecimento de várias áreas. Eu tenho o prazer de receber aqui nessa oportunidade o Alex Pereira Lucena, que é assessor de investimento da XP Investimentos. Vamos conversar um pouquinho a respeito sobre educação financeira, o mercado de investimentos, enfim. Alex, é um prazer muito grande recebê-lo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande. Bom, quando a gente fala em XP, fala de um banco, a gente está acostumando ainda com essa questão, saindo do banco tradicional para um banco virtual, né? Como que tem sido essa experiência e com certeza absoluta, XP tem sido uma das experiências de sucesso nessa área. Exatamente. Nossa empresa tem mais de 20 anos de mercado, foi bastante disruptiva. Ela começou simples, pequena em Porto Alegre, apenas com o escritório de agentes autônomos, porém hoje ela é gigante devido ao trabalho que ela fez, levando toda a informação para o mercado em relação a investimentos. Ou seja, eram aquelas informações que já se tinha no mercado, porém não era tão divulgada como é hoje. Para quem está em casa nos assistindo, quando você fala assim num banco virtual, ou seja, a gente está acostumado a ir numa agência bancária, a gente está acostumado, né, a maioria, ou seja, tradicionalmente as agências bancárias, e a gente vai contato diretamente com o gerente, enfim, como é que tem sido a aceitação disso? Particularmente na nossa região, você já é bancário, você já trabalhou nessas duas áreas, né? E como é que tem sido assim a aceitação? A aceitação tem sido bastante proveniente. Na verdade, há cerca de 7 anos atrás, ainda assim, tinha-se a figura do caixa do banco, de que você enfrentava uma fila enorme para fazer os meios de pagamento, e dessa forma foi quebrando o mercado. A tecnologia veio evoluindo
E por causa disso, as pessoas já utilizam os meios de pagamento tudo virtualmente, através dos aplicativos, e com isso deu-se a nova revolução tecnológica trazendo para o mercado bancário. E dessa forma surgiu a ideia dos investimentos, ou seja, as informações hoje estão mais claras no mercado. Hoje, dificilmente as pessoas estão indo na fila, na boca do caixa para poder fazer o pagamento. Através do aplicativo, você consegue ler o QR Code, ler o código de barras e você não tem a necessidade de estar entrando numa agência para resolver algum tipo de problema. A não ser que seja algo comercial, uma comercialização de um crédito, um cartão de crédito, financiamentos, algo desse tipo. Mas, voltando para o mercado digital, hoje as informações estão tão intrínsecas na tela do celular que você consegue ter todo aquele... Resolve tudo por ali. Resolve tudo por ali. Uhum. Resolve tudo pelo celular, basta você ter aquela paciênciazinha de estar conseguindo ler todos os termos. Agora, uma das coisas que a gente observa também, Alex, é que numa agência física, você tem prédio, você tem funcionários e muitas coisas envolvidas que acaba sendo um custo, inclusive, para o cliente, né? Esse também tem sido o grande atrativo de um banco como o XP, que não tem essa estrutura toda e pode beneficiar mais o cliente? Isso, justamente. Através desses benefícios de você não ter uma estrutura física, você tem uma redução do custo operacional. Reduzindo o custo operacional, você consegue entregar uma margem de crédito mais atrativa para o cliente. Ou seja, você imagina sendo uma pessoa jurídica que tem no mercado um capital de giro, tem no mercado um cheque especial, porém há altas taxas bancárias. Com a redução da estrutura física e tendo uma pessoa de confiança sólida no mercado que vai lhe dar as informações que estão disponíveis no mercado, mas muitas vezes que o cliente está 100% focado no seu negócio, falando-se de pessoa jurídica, esse profissional traz para você oportunidades que no banco tradicional não tem. E isso a gente consegue fazer ser disruptivo no mercado, por isso que a gente está atuando na região para desenvolver esse lado. O brasileiro, de modo geral, nós infelizmente não temos uma educação financeira desde os primeiros momentos da nossa vida escolar ou mesmo dentro de casa, né? Inclusive nós temos um velho ditado que a gente ouviu a vida inteira: dinheiro foi feito para gastar, né? E na verdade foi feito para investir, né? Isso é verdade. O dinheiro, ele é um viés, é um meio de troca. Só que isso é contabilidade básica. À medida que se gasta mais do que tem, a gente fica no vermelho. Então, endividado. Isso, como reduzir esse processo? Um dos primeiros exercícios para a contabilidade é você mensurar qual o seu gasto mensal. Ou seja, pega um caderninho e vai anotando todas as despesas que você tem no mês. Quando eu digo despesas, não só despesas fixas e variáveis, mas aquele pequeno detalhe do seu bolso. Saiu 50 centavos para pagar um estacionamento, saiu R$1 para pagar o estacionamento, uma compra de um lanche na bicicletinha da esquina. Todos esses detalhes eles têm que ser anotados para você saber para onde está sendo direcionado o seu dinheiro. Que a partir disso você tem consciência do seu custo mensal, do seu gasto mensal, e você consegue reduzir isso a partir da sua própria disciplina. Ou seja, um exercício que deve ser feito é basicamente você se impor como uma empresa e o que você está pagando para você mesmo. Ou seja, se você conseguir tirar 10% de que seja da sua receita e destinar a um fundo de investimento de renda fixa, seja uma poupança, seja um CDB bancário, você conseguindo tirar R$100 por mês, tendo essa disciplina com você mesmo, no final do ano você tem R$1.200. E à medida que você insere juros compostos em cima dessa poupança, que é pouquinha, que é intrínseca, você consegue fazer um volume através dos juros compostos. Bom, a gente, quando se fala em investir no banco, de modo geral, a nossa população pensa na tradicional poupança, né? Aquele dinheiro que vai para aquela conta específica de poupança, uma conta poupança. Qual a diferença e o que hoje o mercado oferece
que é de maior rentabilidade do que uma poupança tradicional? Bom, a vantagem de se ter uma poupança tradicional é que você tem a liquidez. O que significa liquidez? Liquidez é a capacidade de você resgatar o dinheiro rápido, dinheiro vir para pois é. sua mão rapidamente. Uhum. Só que existem outros tipos de produto que têm a mesma liquidez, que rende todos os dias do que a poupança. Se você observar o extrato da sua conta, a poupança ela vai rentabilizar na data de aniversário, ou seja, o seu dinheiro tem que ficar 30 dias parado para ele rentabilizar um percentual da taxa do CDI. E é baixo. Quando você pega essa rentabilidade e compara com a inflação, que é maior, você, na prática, o seu dinheiro está perdendo valor. Então, a ideia de se investir na renda fixa é você ter o ganho equiparado à inflação. Hoje a inflação brasileira está 10,15% ao ano, é uma inflação alta. Aí você imagina o seu capital, o seu dinheiro que está aplicado numa poupança, desvalorizar perante a inflação. Ela é invisível, você não vê no extrato da conta, mas ela está acontecendo todos os dias, porque a gente olha o que está sendo o efeito dela nos custos mensais. Você vê o preço do arroz subir, você vê o preço do feijão diminui o poder subir, de compra. você reduz o poder de compra. Uhum. A inflação, ela corrói o capital. Por mais que ela seja invisível, a gente vê na prática no aumento do custo de todos os produtos da economia, como combustível, como alimentação, como a própria carne. Então, para a gente conseguir mitigar isso, através dos investimentos, a gente pega esse dinheiro que está na poupança e coloca em algum ativo atrelado à inflação. E atrelando à inflação, você consegue manter o seu poder de compra. Bom, a orientação que a gente não tem muito, como foi, muita orientação financeira, né? Mas vocês também, na hora que alguém procura, você trabalhando hoje representando aí a XP, não tem um lugar fixo, mas vocês também, você está aqui representando essa empresa virtual e vocês têm dado essa orientação de modo geral no Brasil e agora na cidade de Imperatriz através da sua pessoa? Isso, através das plataformas virtuais da XP, nós temos a Expert XP que promove essa educação financeira gratuita. Quem quiser entrar no site é só colocar no Google XP Investimentos e lá vai ter uma plataforma imensa com diversos tipos de orientações. Aqui no mercado, como é algo novo para o interior maranhense, nós estamos com projetos de ir juntar grupos econômicos para poder fazer a palestra, para poder inserir e mostrar o que é o mercado financeiro como um todo. Uhum. E os produtos que estão dentro dele, onde o cliente pode se beneficiar através da economia brasileira, porque o mercado é cíclico. Investimentos, só puxando o assunto para o outro lado, investimentos não se trata somente de renda variável, não é só bolsa de valores. Inclusive hoje, devido ao cenário de alta taxa de juros, devido ao cenário de alta de inflação, hoje a renda fixa, que é um produto que tem bastante liquidez, ele está sendo bastante rentável. E as pessoas não têm essa informação. E para buscar essa informação, temos nós profissionais da área e tem também a própria internet que dispõe de diversos tipos de informação que vai trazer isso para o cliente. E isso é vantajoso, isso é muito bom para o mercado. E nosso trabalho aqui em Imperatriz é justamente desenvolver isso, tanto na frente pessoa física quanto na pessoa jurídica. Bom, quando se fala em empresas, empresários, hoje nós temos um grande incentivo do governo federal quanto aos MEIs, né, o microempreendedor empresarial ali, o microempreendedor. E esses também que estão começando agora, ingressando nessa questão da formalidade, também se faz importante também conhecer esse tipo de investimento? Com certeza. Investimentos para todos. Não existe idade, não existe jovem, não existe tudo. Investimento é para todos, inclusive para o microempreendedor individual. Isso. Agora, tem que se ter conhecimento bastante de contabilidade, nem tanto, mas você precisa... O básico. Você precisa ter o básico de contabilidade e realmente utilizar o mecanismo de mercado como uma forma de poupança. Você ter a sua disciplina de poupar dinheiro e reduzir seus custos. As empresas crescem a partir desse momento. Quando você reduz custos, aumenta o faturamento e seja reinvestido dentro do próprio negócio de forma ampliada.
E dessa forma a empresa consegue faturar mais, consegue gerar mais receita e a partir do momento que ela consegue fazer caixa através dos juros compostos, ela pode chegar a ser sustentável através dos investimentos. Muito bom. Ô Alex, como é que as pessoas podem ter contato aí com vocês e de que forma vai ter alguma palestra, associação comercial ou coisas do tipo? Isso, vocês podem entrar em contato comigo através da minha rede social, o próprio Instagram, Alex P. Lucena. Vocês podem seguir, eu acredito que a Meio Norte vai disponibilizar no site. Em relação à Imperatriz, já tinha conversado com o presidente da associação, Dr. Nabarro. Nós vamos fazer uma reunião para ter acesso aos empresários da cidade e, dessa forma, centralizar todo mundo fazer uma mesa redonda e apresentar todos os produtos que vão realmente fazer sentido e buscar desenvolver o melhor para cada cliente. Muito bem. Alex, eu quero agradecer sua presença, participação aqui, esses esclarecimentos e até mesmo um incentivo, né, para quem está nos assistindo, nos acompanhando, porque a gente muitas vezes tem a ideia de que não, eu só dá para investir se eu tiver um montante alto. Começa pequeno. Comece pequeno, comece com os 10% da sua renda. Se você tem uma média de um salário mínimo, invista lá R$120 por mês. Adquira esses tipos de produto e aos poucos você vai fazer a roda girar automaticamente. É com pouquinho e com bastante disciplina. Não é fácil, mas com disciplina e com muita vontade você consegue sim chegar à sua independência financeira. Obrigado, Alex. Até a próxima. Muito obrigado. Muito bem. E a gente vai para um breve espaço comercial. Daqui a pouquinho a gente retorna. Tem imagem aí da nossa cidade de Imperatriz. Essa aí é a nossa Bernardo Saião. A gente volta já já. Olha, eu tenho o prazer de receber aqui no nossa segunda entrevista do Agora Imperatriz nesta segunda-feira o promotor Marco Aurélio. E nós estamos aí acompanhando uma programação, o Sebrae Maranhão, e justamente aí com parceiros aí, CGU Maranhão, TCE Maranhão, também o Ministério Público Maranhense e o governo, o próprio governo do estado, e estão aí nessa terceira edição do Transforma Agora. Para a gente entender um pouquinho aqui, todo esse trabalho, antes da gente até começar a conversar aqui com o Dr. Marco Aurélio, a gente vai ver aqui uma matéria da nossa repórter Fabi Herênio. Fabi? A terceira edição do evento Transforma Agora é uma ação do Sebrae em parceria com o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Indústria e Comércio e Energia. E foi realizada na manhã desta segunda-feira no Centro de Convenções de Imperatriz. O encontro contou com palestra com o tema Corrupção, o concorrente desleal do mercado, proteja sua empresa e conquiste melhores oportunidades, com o objetivo de discutir ética e integridade no meio empresarial. A gente está começando esse momento aqui em Imperatriz por ser justamente uma região muito empreendedora. Para ser empreendedor no país, aqui no Maranhão, nós precisamos ter oportunidade, ter competitividade. As nossas empresas precisam estar aptas e existir um mercado para isso. Aí vai o combate à corrupção. A programação inclui ainda um ciclo de painel e debates com agentes públicos e privados sobre a manutenção de um ambiente favorável ao compliance, que tem a função de proporcionar segurança e minimizar riscos de instituições e empresas, garantindo o cumprimento dos atos, regimentos, normas e leis estabelecidos interna e externamente, encarada como uma medida anticorrupção. Assim como as empresas que não participam de compras públicas, mas que fornecem, por exemplo, a grandes empresas, essas grandes empresas já estão exigindo que os seus fornecedores tenham um programa de integridade. E isso tudo um contexto em que se previne a corrupção. Por quê? Toda corrupção no poder público ele inicia também nas empresas. E esse ambiente mais ético, mais correto nas empresas permite uma disputa mais correta das próprias empresas entre si. Por conta da pandemia, o evento foi suspenso em 2020 e 2021, mas é itinerante e acontece em várias cidades do Maranhão. Nesse primeiro semestre, deve ser realizado em 8 municípios maranhenses. E dentro dessa visão de ética no meio empresarial,
A proposta também é promover momentos de diálogo com empresas e instituições para abordar questões como o empreendedorismo e a integridade nos setores produtivos. É muito importante porque o objetivo é construir a cultura da probidade, a cultura da ética nos espaços administrativos e nos particulares, objetivando que a administração pública funcione de maneira transparente, ética e sem valores distorcidos. É capacitar os empresários e agentes públicos para agir dentro de um processo de maior lisura possível. O público-alvo são empresários, entidades representativas como sindicatos, secretarias municipais, promotorias públicas, autoridades locais e representantes de órgãos do município. A grande importância é demonstrar para o Maranhão que nós temos que ter ética, integridade e transparência. É isso que o Ministério Público quer demonstrar, que nós temos que ter tanto as instituições públicas como as empresas privadas. Nós temos que ter transparência nos nossos atos, temos que ter ética e muita integridade. Esta é a razão de tudo. Além de Imperatriz, nos próximos dias, outras cidades da região também vão receber o projeto Transforma Agora. E ainda este mês, o evento deve ser realizado em Açailândia, Balsas, Bacabal, Pinheiro, São Luís e Timon. Doutor Marco Aurélio, bom, a gente está vendo aí justamente todo esse movimento e que coisa boa quando a gente luta contra a corrupção, quando o brasileiro já tem sido saqueado de muitas formas e maneiras e por muitos atores, de repente uma vacinação, né, contra a corrupção, a partir da conscientização de ética e integridade. Que coisa boa, né? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos tendo o prazer de participar numa ação do SEBRAE, em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado, com a Corregedoria Geral da União, com o Governo do Estado. Nós do Ministério Público estamos tendo esse prazer de estar disseminando no Estado essa cultura do compliance. Compliance nada mais é do que agir de acordo com as normas e regras. E dentro do compliance nós temos os programas de integridade, que justamente são programas para se evitar a corrupção. E o que acontece hoje é que nós queremos mostrar para as empresas maranhenses, e alertar inclusive, de que os programas de integridade, além de favorecerem a ética, também são uma exigência de mercado. Então, estamos alertando e trazendo para a discussão, tanto para as lideranças políticas, quanto para as lideranças empresariais, e mostrando os caminhos a serem tomados. A gente observa que sempre quando a gente vê a questão de corrupção no nosso país, a gente acaba vendo aí justamente essas duas vertentes, que é a vertente política e empresarial. E a gente sempre está vendo isso aí, onde tem... Porque quando se fala em corrupção, muitas vezes você pensa somente no setor político. Exatamente. Mas quando você vai destrinchar aquilo lá, empresas envolvidas, empresários e coisas do tipo, ou seja, isso é de suma importância porque vocês pegam justamente esses dois atores, né? Pois é, e conscientizando de que para você ter um ambiente empresarial saudável, é preciso que todos estejam juntos para que os bons empresários possam realmente disputar de igual para igual. Uhum. Porque é injusto, né, quando apenas uma parte atua corretamente. Como é que tem sido a aceitação de um programa como esse? É assim, as empresas, hoje o evento pela manhã foi excepcional. Muita gente interessada em entender o que são esses programas. Pois não. E a partir daí a gente consegue mostrar para eles alguns caminhos. Então, por exemplo, nós do Ministério Público temos um projeto Ética e Integridade na Prevenção da Corrupção, com o SEBRAE, por isso que nós estamos no Transforma Agora com eles, nessa caminhada, em que nós temos curso EAD de 2 horas e meia apenas, 10 aulas, que totalizam 2 horas e meia, nós temos podcasts, nós temos material de cartilhas, todas orientativas, para que o micro e pequeno empresário especialmente, mas o empresário em geral, possa entender o que são os programas de integridade,
possa entender como fazê-los de maneira mais simples e possa entender quais são as vantagens para a empresa de ter esses programas. A gente observa, por exemplo, dentro de uma empresa, quando você fala empresa, a gente vê que tem o seu capital financeiro, você tem ali, hoje se fala muito também em capital social, que é a parte social, né, das empresas, e aqui passa a ser assim, um capital moral, ético, né, de integridade. É um valor agregado. Que se agrega, né, porque as pessoas hoje, se você tem uma opção de ir numa empresa que você acha que é íntegra e outra que não é, você vai na íntegra. Claro. Né? Você vai fazer uma compra na internet. Você procura saber, por exemplo, essa empresa aqui que eu estou comprando é íntegra, senão você não vai nem fazer a compra. Então, o capital é muito grande da ética e da integridade. E isso gera para o empresário um valor, né? A gente tem, assim, por exemplo, alguns sites que ajuda até a gente medir essa questão de lisura das empresas, né? De probidade aí das empresas. O site, por exemplo, Reclama Aqui. Quando você entra lá naquele site do Reclama Aqui e vê que tem muita reclamação de pessoas, de clientes, de lesados, você fala, opa, tô fora, né? Então a coisa é mais ou menos por aí, né? Para que você possa crescer, né, nessa questão de visibilidade ética e de transparência. É uma questão cultural. Né? Então o empresário ele também vai buscar mudar a cultura da sua empresa e do seu ambiente na cidade, no estado. Então a partir dessa discussão, a própria empresa dele passa a ser melhor gerida, porque é um instrumento de gestão. Então quando você começa a pensar no programa de integridade, você vai começar a verificar quais são os seus riscos, como você vai fazer para passar esses valores para os seus funcionários. Então, como o programa de integridade está ligado à governança, vai melhorar a governança também da sua empresa, vai evitar as pequenas corrupções que acontecem também na sua empresa, vai mostrar para o seu funcionário como tratar o cliente, né? Então, tudo isso favorece a uma melhoria da empresa. Então, mesmo as empresas que não participam de compras públicas, elas podem e devem ter esses programas de integridade. Porque eu falo de compras públicas porque hoje a legislação já está exigindo das empresas que contratam com o poder público que tenham seus programas de integridade. Olha aí. Mas mesmo as que não fazem isso, que não trabalham nesse setor, mas as vantagens são muito grandes, né? Mesmo para as empresas que não atuam com o poder público, para terem seus programas de integridade, porque é um instrumento de gestão. E uma exigência que se faz hoje. E uma exigência legal. E tem mais, assim, o que está acontecendo, as grandes empresas também, na contratação de empresas menores, elas têm exigido esses programas de integridade. Olha. Então, o Maranhão, recebendo grandes empresas, como hoje está acontecendo, tanto em relação a portos quanto a trens, né? Então, nós temos empresas vindo para cá para atuarem nesses setores, ferroviário e portuário, e elas precisam contratar. É só um exemplo. Então, se nossas empresas maranhenses não tiverem seus programas de integridade, elas não vão poder acessar também. Olha aí. É um impeditivo. É um impeditivo. Não é legal nesse caso, mas na prática não vão ser contratadas. Não vão ser contratadas. Bom, para quem está nos assistindo, empresários que estão nos assistindo, como é que pode acessar essas informações de você? Bem, no site do Ministério Público, nós temos esse material disponível no site também do SEBRAE. E o SEBRAE também pode ser procurado, né, para esclarecer melhor, e é por isso que nós estamos aqui apoiando essa ação do SEBRAE. Começou, eu vi pela matéria aqui, começou aqui por Imperatriz, Começou aqui por Imperatriz. Vamos para onde agora? Vamos para Sailândia amanhã, depois para Balsas, na outra semana Pedreiras, Bacabal, Timon e por fim São Luís. Muito bem. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado pela presença, parabéns pela iniciativa, assim, muito boa, louvável mesmo. E você que está em casa nos assistindo, um pequeno, né, um micro, um empreendedor individual, enfim, né, os médios, procure para que você possa realmente aí estar muito bem informado e entrar justamente nessa onda de ética, de transparência, que é uma coisa maravilhosa para a nossa nação, para o nosso país. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. E estamos aqui à disposição, viu? Qualquer Muito coisa obrigado. nos procure. Muito obrigado. Nós vamos para um breve espaço comercial. Está aí para você imagens da cidade de Imperatriz
E agora são 13 horas e 46 minutos. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta e muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Bom estarmos juntos aqui, mais uma edição e mais uma semana também de trabalho. Olha, a polícia ainda está tentando localizar o suspeito de ter matado a pauladas um homem identificado apenas como Juarez. E isso aconteceu no início de domingo agora, portanto ontem, no município de Ribamar Fiquene. Juarez foi morto logo depois aí de matar a facadas em um bar do município, uma mulher identificada como Luciene. De acordo com a polícia, ele matou Luciene com cerca de 6 facadas e foi morto em cima de sua bicicleta enquanto tentava fugir da cidade. Luciene era a ex-mulher da vítima. Que coisa, viu? Vez por outra aí tem essa questão de crime passional aí e é lamentável, né? Uma situação como essa. E aí, ó, vidas ceifadas. O fim de semana também foi marcado por um homicídio na cidade aqui de Imperatriz. No bairro Santa Rita, um rapaz foi morto quando estava dentro de um veículo na companhia do irmão dele. Mais informações sobre a violência desse final de semana aqui na cidade de Imperatriz e em toda a nossa região. Logo mais aí, portanto, às 5h15 no Jornal da Meio Norte Imperatriz. E olha, a partir de agora, as taxas da Zona Azul, aqui na cidade de Imperatriz, podem ser pagas por meio do Pix. O objetivo da nova modalidade de pagamento é facilitar aí o dia a dia dos motoristas que utilizam os estacionamentos no centro comercial, principalmente. A reportagem, Fabi Irene. Fabi, conta pra gente. Implantado há pouco mais de um ano em Imperatriz, em meio a polêmicas e protestos entre pessoas favoráveis e contrárias, o estacionamento rotativo pago conta com 3.200 vagas e mais de 80 pontos de vendas de tickets na cidade. E desde a última quinta-feira, passou a contar com pagamento via sistema bancário Pix, para pessoas que não utilizam o aplicativo da Zona Azul ou para quem não quer se dirigir a um dos pontos de recarga. Dentre as mudanças, a gente instalou o sistema Pix, tá? Que é mais uma opção de pagamento, sendo que hoje a gente tem o Digipar e os pontos de venda. O Pix é mais uma opção, onde vem um QR Code impresso na ACT, que é o ticket de pós-utilização, e com esse QR Code a pessoa pode fazer o pagamento do seu estacionamento e de sua utilização. Depois dessa mudança, com a implantação do Pix, até quem trabalha como operador de caixa da Zona Azul já percebeu que o movimento nos guichês da empresa diminuiu, já que hoje os clientes têm mais autonomia para fazerem pagamentos. A procura sobre os pontos de venda para efetuação de pagamento das notificações diminui bastante por essa nova fase de efetuação de pagamento por via Pix, por conta que nem todos os usuários tinham acesso ao aplicativo. Com a vinda ao Pix, facilitou bastante os pagamentos das notificações. Além da novidade do Pix, agora a taxa de regularidade é fixa, com valor de R$ 3,00 para motos e R$ 6,00 para carros, e o prazo de até 72 horas para pagamento sem juros. No final do ano passado, o estacionamento rotativo pago passou a valer também no setor do entroncamento. Na época da ampliação, a nossa equipe conversou com o secretário de Trânsito, Leandro Braga. Foi licitada, né, e o projeto aprovado por lei também, além de ter um decreto, para 4.000 vagas. Então, só que a gente dividiu em 3 etapas. A primeira etapa foi instalada no final do ano, né, no finalzinho de dezembro, e a gente colocou aproximadamente 1.800 vagas. E agora a gente está indo para a segunda etapa, né? Consolidou mais aquela primeira fase e a gente está ampliando nessa segunda etapa mais 1.400 vagas aproximadamente. Tem mais a terceira etapa, que a gente vai fazer uma avaliação para saber se vai ser colocado logo, né? Ou então a gente coloca só no próximo ano. A gente ainda está avaliando essa terceira etapa. Para não deixar acumular as notificações da Zona Azul e para não se transformar em uma multa de trânsito, o gerente da empresa que administra o estacionamento rotativo pago explica os cuidados que motociclistas e motoristas devem ter. Você recebeu a tarifa de pós-utilização por você não ativar o seu ticket de forma pré-paga, tá?
Então, se você receber 3 tarifas de pós-utilização e não fazer o pagamento, a 4ª tarifa, o órgão de trânsito recebe um aviso e ele vai fazer a autuação dentro do Código Nacional de Trânsito do seu carro. Essa autuação corresponde a R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. Lembrando mais uma vez, é muito importante fazer o pré-pago para não deixar acumular essas notificações para que não cheguem uma multa de trânsito. Tá aí, portanto, né, a modalidade aí via Pix agora aí para facilitar. Melhor do que o Pix mesmo é você já ter o pré-pago, né? Você já ter o seu aplicativo aí, já fica aí com uma dor de cabeça mesmo para ter que pensar em pagar depois, tá? Então, tá aí. Mas é mais uma modalidade aí para facilitar, né, a vida, porque tinha gente que saía buscando aí onde pagar e muitas vezes não encontrava. Olha, nós já mostramos aqui no jornalismo da TV Meio Norte, na TV Meio Norte, a situação de buracos que causam uma dor de cabeça e prejuízos tremendos para os motoristas na cidade. E olha, de modo particular aí na Pedro Neiva de Santana, né, já vimos aí. Depois das denúncias, muitas reclamações foram feitas, né, e agora também foi feito, depois de muitas reclamações e reivindicações, enfim, denúncias. Está tendo agora uma melhoria aí para a Pedro Neiva de Santana. Quem foi conferir de pertinho saiu o Messias Júnior. Ô Messias, conta pra gente. Olha, a Prefeitura Municipal de Imperatriz, através da Cifra, realizou ultimamente alguns trabalhos de tapa-buraco aqui na rodovia Pedro Neiva de Santana e também na Avenida Babassulândia. Mas na oportunidade, o secretário Zigomar Filho deixou bem claro que esse aqui era um trabalho de responsabilidade do governo do estado. E o que a prefeitura estava fazendo era apenas um paliativo para dar um pouco mais de fluidez no trânsito. E realmente, a prefeitura de Imperatriz, através da Cifra, fez a parte dela e a gente observa que agora o governo do estado do Maranhão também está fazendo a parte dele no sentido de fazer a recuperação aqui desta importante rodovia, né, que dá exatamente acesso a João Lisboa e também a várias cidades aqui da região. Uma rodovia bastante movimentada, não precisa nem se falar muito a respeito disso, mas que em alguns trechos estava realmente completamente esburacada. Já era muito comum a gente ver nas redes sociais motoristas reclamando de furar o pneu dos veículos em consequências de enormes buracos e crateras existentes aqui na rodovia. Mas agora, finalmente, a gente observa que um grande trecho já está sendo recuperado e a gente imagina que, na verdade, toda a extensão da rodovia Pedro Neiva de Santana será recuperada, pelo menos aí com a operação tapa-buracos. Exatamente para reduzir também o número de acidentes que acontecem aqui nesse local. Além da falta dos pardais, que já foram retirados há algum tempo, que era de competência aí do governo também do estado, o município ainda não assumiu esta responsabilidade de voltar com os pardais, mas a buraqueira também estava, na verdade, contribuindo bastante para o grande número de acidentes aqui nesta localidade. Mas agora aí com o trabalho do governo do estado através da Terra Mata, esta operação a gente acredita que nos próximos dias será completamente concluída aqui neste local. Antes mesmo do governo do estado tomar para si a responsabilidade, a prefeitura, através da Cifra, já havia feito um trabalho também de recuperação em vários pontos da via. Mas naquela oportunidade, deixando bem claro que a responsabilidade é exatamente do governo do estado, que agora está realmente aí assumindo a responsabilidade e fazendo a conclusão desse trabalho. Voltamos ao estúdio.
Muito bem, mais informações às 5h15 da tarde. Você tem aí com o Ronaldo Oliveira no Jornal da Meio Norte. E amanhã nós temos um encontro marcado aqui às 13 horas, na edição, portanto, desta terça-feira do Agora Imperatriz. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Grande abraço, fique com Deus. Agora Imperatriz. Oferecimento a Renovar. Em 4 endereços para melhor servi-lo. Avenida Getúlio Vargas, Bernardo Saião, Bom Sucesso e Parque Santa Lúcia. A Renovar, sua amizade é a nossa felicidade.